O sorvete, quando a gente toma aquela colherada bem exagerada, que você fala, ai, daquela dor fina por uma cabeça. vasoconstrição. É uma dor completamente diferente, é uma dor empontada, né? Que é a dor de cabeça do alimento gelado. Mas também é uma dor muito rápida também. Ela é muito rápida, mas muito forte. E às vezes preocupa. Ela não tem problema nenhum. Ela acredita-se que é uma vasoconstrição, a artéria vai dar uma apertadinha, depois solta pelo alimento gelado. Mas é uma dor de cabeça comum, que muita gente já viu e que gera medo. Eu comi um sorvete, deu uma dor arrebentando, falei assim, olha, alguém morreu de aneurisma, deve ser. Não tem nada a ver. O calor provoca dor de cabeça? E aí eu vou emendar com a pergunta, essa pergunta é da Marisa de Pará de Minas, se o calor provoca dor de cabeça. Eu vou emendar com a pergunta do Sérgio Miranda do Anchieta. Meu filho tem 12 anos e costuma reclamar de dor de cabeça quando pratica esportes por muito tempo debaixo do sol. O exercício físico vigoroso e a exposição contínua ao sol são fatores desencadeantes de quem tem enxaqueca. Então, é muito comum a pessoa, ou quando ela pratica atividade física, não tem problema, quando fica exposta ao sol não tem problema, mas quando junta dois fatores de risco, passa o limiar e acaba tendo a dor de cabeça. O calor relatado é só por exposição excessiva ao sol, né? Não tem, na época de calor, as artérias ficam mais dilatadas. E isso, quando a pessoa está numa crise de dor de cabeça, ela tende a pulsar mais. Mas tanto é que quando, no meio da crise, você não pode tomar mais remédios, um paninho com água fria da geladeira colocado sobre a fonte, ele resolve e ajuda essa artéria a encolher e parar de doer. Né? Então, o calor pode ser um fator agravante, não desencadeante. E aí, nesses casos, nem precisa tomar um remédio? Nem precisa. A gente faz isso muito com as gestantes. Né? Quando ela não pode usar medicações que são contraindicadas para o feto, a gente pede para deitar num quarto escuro, sem barulho, colocar um paninho frio na testa, às vezes até colocar uma música ou um ambiente relaxante, que a dor de cabeça costuma passar. Carlos Antônio do Sagrada Família, dormir ajuda a acabar com a dor de cabeça? Falar, não vou tomar remédio, não, vou ali dormir, porque dormir passa fome, né? Passa a dor de cabeça, doutor? Pode passar se a crise, durante o tempo de sono, a crise chegar ao final. Né? Mas o que acontece que a enxaqueca que a gente deve falar, dormir pouco ou dormir muito pode desencadear. Então a pessoa que está com uma privação de sono, chegou no sábado e falou assim, hoje eu posso descansar e dorme o dia inteiro, acorda no final do dia com dor de cabeça, porque ela também desencadeia a crise de enxaqueca. O fato de dormir não quer dizer que ele vai acabar com a dor, mas ele pode, durante o sono, chegar no prazo entre essas 4 e 72 horas que a dor já vai ter acabado mesmo. As pessoas falam assim, eu tô com dor de cabeça, aí alguém do lado fala, deve ser a vista, vai fazer um exame de vista. Isso é muito comum a gente ouvir, né? É comum, é mais comum do que um paciente, antes de procurar um neurologista, chega a procurar 13 profissionais, dentre eles um oftalmologista, um paciente com dor de cabeça crônica. Por quê? Existe um mito. O problema de vista que dá dor de cabeça é somente o astigmatismo. E mesmo assim é uma dor de cabeça retroorbitária atrás do olho, quando tem um esforço muito vigoroso, parou, botou o papel de lado, começou a olhar para o horizonte, aquela dor vai embora na hora. Miopia e hipermetropia não causam dor de cabeça crônica. Então acaba que a pessoa vai lá, coloca o óculos, acha que melhorou, daqui a 3, 4 meses a dor está de volta. É um período do placebo, tempo de placebo. E aí a gente indica, para acabar com esse mito, que todo paciente que está com uma dor de cabeça contínua e sustentada, que deve procurar um neurologista, pode até colocar o óculos se for necessário, mas procurar um neurologista, porque senão essa dor vai sumir, mas depois vai voltar. E aí, de repente, nesse caso da criança, que se queixar muito, pode procurar, né, um oftalmologista. Pode procurar um oftalmologista para investigar, mas neste caso, se a dor estiver contínua, na maioria das vezes é uma outra causa de dor de cabeça e não um distúrbio de refração. Então, lembrar, problema de vista dificilmente causa dor de cabeça. E quando é dor de cabeça, se não é uma dor de cabeça crônica e sustentada, deve ter outro motivo. Voltando só às curiosidades que a gente falou dos alimentos, existe uma dor de cabeça que é provocada pelo orgasmo, né, doutora? Às vezes a gente, eu estava lendo das curiosidades, né, que a gente apurou, a pessoa fala, é dor de cabeça sexual. Não é aquela que a mulher fala assim, hoje não estou com dor de cabeça. Não é essa, né? É uma dor de cabeça provocada pelo orgasmo. Existe a cefaleia orgástica ou Como orgásmica. É que é isso? Existem 3 tipos de cefaleia orgástica, a pré, a per e a pós-orgástica. É uma dor de cabeça que ela começa durante a relação sexual e ela vai aumentando e atinge o seu ápice junto com o orgasmo.
O que acontece que sempre na primeira vez dessa cefaleia, ela deve ser investigada. Porque algumas outras dores de cabeça, durante o esforço físico, cefaleias secundárias, fortes e intensas, elas podem ter outros fatores. Mas a cefaleia orgástica geralmente acontece nessas ocasiões e ela não tem uma causa orgânica específica. Né? Então, mas existe, se ela começa, às vezes o paciente tem uma vez, nunca mais tem. Ou se ela está se repetindo, existe um tratamento específico durante 2 a 3 meses, que depois a gente reduz e o paciente continua tendo uma vida sexual sem problema nenhum. Mas é sempre interessante, quando teve uma cefaleia orgásmica, deve ser investigado para afastar outras causas. Todo tratamento para dor de cabeça, para enxaqueca e de um modo geral, é feito com medicação? Não. Existem alguns critérios para a gente usar um remédio preventivo. Seriam uma dor forte e incapacitante por mês. Aquele paciente que todo mês, pelo menos 1 ou 2 dias, ele perde porque ele vai ter que ir para a cama com a dor forte. Ou se a dor não fica incapacitante, mas ele tem que usar remédio mais do que 2 vezes por semana. Para a gente evitar da dor de cabeça por abuso de analgésico, a gente já faz a prevenção. E aquele paciente que nunca toma remédio, mas ele tem dor de cabeça mais do que 15 dias por mês. Dia sim, dia não, ele está tendo uma dorzinha fraca. Se a gente deixar todos esses 3 casos, eles vão, a tendência é só piorar e vão ficar com uma dor de cabeça crônica incapacitante. Então, nesses casos, a gente usa remédios, vários tipos de remédios preventivos para que o paciente não tenha dor. Só que tem alguns casos onde a dor está no limite que as medidas não farmacológicas funcionam. Por exemplo, começar a prática de atividade física aeróbica. No mínimo 30, 40 minutos, 3 vezes por semana. Que é uma corrida, uma caminhada, uma natação? Caminhada, hidroginástica, natação. É difícil porque a maioria dos pacientes eles não são bem condicionados. Então, se começa uma caminhada logo por uma corrida, tem problemas ortopédicos. A água é relaxante. Então, se a gente consegue fazer uma hidroginástica ou natação, é preferencial. Se não tiver jeito, uma caminhada. Evitar de ficar de jejum. Nunca comer de 3 em 3 horas. Eu brinco é o seguinte, a pessoa fala assim, olha, toda vez que eu como chocolate me dá dor de cabeça. Depois de 3 horas, se só tiver o chocolate, come. Porque é mais fácil você ter a dor pelo jejum do que pelo chocolate. E a última é evitar café, cafeína e derivados. Se a pessoa um bom hábito de sono também. Se a pessoa fizer isso, às vezes a dor de cabeça diminui tanta frequência que deixa de preencher os critérios de prevenção. E ela pode viver uma vida tranquila, sem profilaxia. O que a gente observa conversando com os médicos é que assim, a prevenção toda está relacionada a uma vida mais saudável, que é uma alimentação mais regrada, a uma prática de atividade física e essa fuga do estresse, né, doutor? Porque se você, saindo dessa vida estressante que a gente leva, você evita várias doenças, inclusive a dor de cabeça. Inclusive, é difícil a gente falar porque acaba que a gente está inserido num ambiente que é competitivo, um ambiente que tem muita informação, a carga de informação que a gente recebe ao longo de um dia é imensa. Nós não estamos habilitados psicologicamente, até todos os nossos mecanismos neuronais, a receber essa carga de informação. A gente se adapta, nos adaptamos para esse dia a dia. Só que chega uma hora que nós temos um limite de adaptação que o meio não respeita. Aí começa os transtornos de ansiedade, depressão, as cefaleias crônicas, e aí vai. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa. Hoje os transtornos ansiosos são a 4ª causa de incapacidade. E eu acho que dentro em breve vão ser a primeira. Então, é difícil falar, mas se puder levar uma vida mais light, mais tranquila, seria bom. Obrigada, viu? Eu conversei aqui com o doutor Henrique Carneiro, que é neurologista, e falou pra gente um pouco mais sobre a dor de cabeça. Obrigado, viu, doutor Henrique? Eu que agradeço. Opinião Minas termina aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã às 8h30. Até lá.